No último vídeo, falamos sobre 5 eventos marcantes na história do final do Império Romano do Ocidente, da Batalha de Adrianópolis em 378 d.C., a invasão da África pelos vândalos de 429 a 439 d.C. Agora continuaremos com o Império Romano posterior, as últimas tentativas de salvá-lo. E até mesmo continuaremos com o remanescente Império Romano do Oriente, suas ambições de restaurar as províncias perdidas no Oeste e de restaurar o Império Romano à sua antiga glória. O assassinato de Flávio Aétios em 454 d.C. A última vez que falamos sobre Flávio Aétios, esforços para restaurar o domínio romano na Gália e Raétia, mas também seu fracasso em prevenir a invasão da África pelos vândalos, uma mancha negra em sua carreira. Até 429 ele havia ascendido ao posto de Magister Militum, o general supremo do Império Ocidental. Ele conseguiu estabilizar a situação na Gália e na Récia, mas falhou em recuperar grandes partes da Espanha para o Império, e falhou em prevenir a captura da África pelos vândalos. 2. Sua grande conquista é derrotar Átila o Huno na lendária Batalha das Planícies Catalunhas em 451 d.C. Este foi um momento decisivo no final do Império Romano do Ocidente, e se não fosse por essa vitória, o Império provavelmente teria caído ainda mais cedo. É interessante observar as impressionantes vitórias que o Império Romano do Ocidente foi capaz de alcançar, apesar de seu estado completamente debilitado. Aetius agora havia crescido a tal ponto que o imperador romano do Ocidente Valentiniano III havia se tornado ciumento de Aetius. Duas figuras proeminentes que se opunham a Aetius, Petronius Maximus e Heráclio, conseguiram envolver Valentiniano em uma trama para assassinar Aetius. De acordo com o historiador antigo Priscus de Panium, em 21 de setembro de 454 d.C., enquanto Aetius estava no tribunal imperial em Ravenna, Valentiniano atingiu o desavisado Aetius com sua própria espada sem aviso prévio, ajudado por Heráclio. De acordo com Sidônio Apolinário, após o ato, Valentiniano se gabou de se livrar de Aetius. Mas alguém no tribunal imperial respondeu a isso: seja bem ou não, eu não sei. Mas saiba que você cortou sua mão direita com a esquerda. E de fato foi assim. Apenas um ano depois, o próprio Valentiniano foi morto por seguidores leais de Aetius no campo de Marte em Roma. No mesmo ano, Roma foi saqueada pelos vândalos, desta vez ainda mais completamente do que em 410 durante o saque visigótico. Agora o Império se desintegraria ainda mais rápido, levando à dissolução do Ocidente apenas 21 anos depois. Se Valentiniano fosse um imperador capaz, ele teria conhecido os efeitos desastrosos que o assassinato de Aécio teria sobre o Império. Se Aécio não tivesse sido morto, uma restauração do governo na Gália e Hispania teria sido mais provável. E a reconquista da África alguns anos depois poderia ser uma coisa boa. Assim, Aécio poderia ter tido melhores chances de sucesso. Nesse caso, o Império Ocidental poderia ter sobrevivido por mais tempo do que sobreviveu em nossa linha do tempo. 2. Reconquistas de Majoriano, 457-461. Majoriano é geralmente considerado o último grande imperador do Império Romano do Ocidente. Edward Gibbon considera Majoriano como o último grande imperador do Império Romano do Ocidente. Segundo Edward Gibbon, Majoriano é a agradável descoberta de um herói que surge em uma época degenerada para honrar a humanidade. Procópio de Cesareia, um historiador romano do Oriente do século VI, sobre quem falaremos com muito mais detalhes em vídeos futuros, escreveu isso sobre Majoriano. Majoriano superou em virtude todos os imperadores anteriores. Embora isso certamente seja uma afirmação exagerada, isso mostra a reverência que a população tinha por aquele nobre imperador. Júlio Valério Majoriano foi proclamado imperador em 457, e em vez de ser um imperador fraco, o que era comum durante esses dias de declínio do Império Ocidental, ele promulgou muitas reformas. Desde reformas fiscais,
a reformas econômicas, mas também reformas sociais. E ele até promulgou reformas para a proteção do povo. Ele então embarcou em uma campanha muito bem-sucedida contra as tribos germânicas que se estabeleceram dentro das fronteiras do Império, e reconquistou vastos territórios para o Império, algo que pareceria impossível durante estas últimas décadas de Roma Ocidental. Até 460 ele havia derrotado e reduzido muitos reinos germânicos a um estado de declínio total. Majorian foi então enviado para o status de foederati, e Majorian estava agora pronto para sua grande obra, a invasão da África e a destruição do reino vândal de Kaiserich. Infelizmente, no entanto, a frota romana ocidental de cerca de 300 navios que Majorian havia construído foi queimada por traidores antes que pudesse ser posta em movimento. Esses traidores foram pagos pelos vândalos, que haviam acumulado muitas riquezas de seu saque a Roma em 455. Após essa derrota, Majorian voltou para a Itália para implementar reformas muito necessárias, fortalecer a receita fiscal do falido Império Ocidental e até tinha planos de começar a reconstruir as legiões romanas com recrutas romanos nativos da Itália. Falaremos com muito mais detalhes sobre as muitas leis, reformas e planos de Majorian em vídeos futuros. No entanto, enquanto Majorian estava em campanha, o Magister Militum Ricimer, deixado para trás na Itália, havia se tornado ciumento do sucesso de Majorian e, junto com os aristocratas romanos, começou a tramar contra o imperador. Majorian era desagradável para muitos senadores e aristocratas corruptos, pois os obrigava a pagar sua parte justa dos impostos. A possibilidade dos italianos controlarem as legiões romanas seria um grande problema para Majorian. Ser forçado a lutar novamente era impensável para muitos políticos romanos ocidentais degenerados daquela época. Então foi então que, a caminho de volta para a Itália, Majorian havia desmantelado suas tropas foederati, mas foi interceptado por Ricimer em Tortona em 461. Sem seu exército, ele estava indefeso contra Ricimer e foi executado pelo general bárbaro. Eu conversei extensivamente sobre as más ações de Ricimer no primeiro vídeo deste canal. Assim, Roma foi roubada de seu último grande protetor. E apenas 15 anos depois, tudo acabou, em grande parte devido à traição de Ricimer. Se Majorian tivesse sido mais cuidadoso com sua frota naval e suspeitado de traidores e evitado a queima de sua frota, a história poderia ter seguido um caminho muito diferente. Julgando por seus sucessos anteriores, Majorian era um brilhante tático e poderia ter conseguido reconquistar a África. Com a África sob controle do Império Ocidental, a receita tributária teria aumentado massivamente, permitindo a Majorian aumentar consideravelmente o tamanho de seu exército foederati. No retorno à Itália, ele não desmantelou seu exército mercenário. Como alguns acreditam que seria obrigado a recuar para o norte, desmontou por falta de fundos. Ricimer, portanto, não teria tido nenhuma chance de matar Majorian, mas as hostilidades ainda teriam crescido entre os dois, e assim, uma batalha teria sido inevitável. Majorian provavelmente teria vencido, já que ele era o melhor comandante, e nesta linha do tempo teria tido as tropas mais experientes em guerra e mais leais. Majorianus então poderia ter sobrevivido até os seus 60 ou 70 anos, e poderia ter sido o primeiro imperador em muito tempo a reinar por 20 anos ou mais. A queda do Império Romano do Ocidente teria sido evitada, e o Império poderia ter se estabilizado, assim sobrevivendo por muitos mais anos do que em nossa linha do tempo. 3. Batalha de Cabo Bom, 468 d.C. A grande operação naval de 468 foi o último esforço conjunto entre o Império Romano do Oriente e do Ocidente, e também representa o último esforço para salvar o moribundo Império do Ocidente. O imperador romano do Oriente, Léo, reuniu uma gigantesca frota de mais de 1.100 navios para reconquistar a África do Norte dos Vândalos. Isso é considerado uma das maiores operações anfíbias da antiguidade.
Falaremos sobre essa operação com mais detalhes em um vídeo separado. Mas em resumo, a força principal deveria avançar sobre Cartago e desferir um golpe decisivo em Gaisérico. O comandante naval Basilisco conseguiu infligir uma série de derrotas aos vândalos antes de desembarcar no Cabo Bom, no norte da África. Gaiserico propôs uma trégua, para que ele pudesse colocar em prática as exigências do imperador Leão que Basilisco aceitou. Ele tinha certeza de que os vândalos haviam sido derrotados e que Gaisérico aceitaria os termos propostos por Léo. No entanto, isso era apenas uma artimanha de Gaiserico, quando na realidade ele apenas ganhava tempo e havia secretamente preparado uma frota de navios incendiários. Quando o vento virou a seu favor, os vândalos lançaram navios incendiários contra a desprevenida frota romana que ancorava no Cabo Bon. Uma grande parte da frota romana foi assim destruída pelo fogo, e o resto teve que recuar e abandonar a invasão. O capaz comandante romano do oeste, Marcelino, enquanto isso, estava estacionado na Sicília e lançaria um ataque aos vândalos de lá, mas foi morto por um de seus oficiais. Acredita-se que Riquímero, o maléfico Magister Militum do oeste, estava por trás deste ato. Com Marcelino morto, o esforço de guerra agora desabou completamente, e os romanos falharam em destruir o reino vândalo e reconquistar a África. O destino do Império Ocidental agora estava selado. Mas se Basilisco tivesse percebido a artimanha de Gesérico, a operação poderia ter sido um sucesso. Certamente não falhou por falta de fé nos vândalos, e os vândalos não conseguiram derrotar os vândalos. Se Basilisco tivesse sido mais cuidadoso e não tivesse confiado em Gesérico, os romanos poderiam ter desembarcado e invadido os vândalos, da mesma maneira que Belisários fez, cerca de 65 anos depois. Nessa linha do tempo alternativa, com o norte e a África novamente sob controle romano, o Império poderia ter tido melhores chances de sobreviver. Claro, a situação na Gália, Hispania ainda era muito grave. Mas com a receita da África e a frota romana oriental completamente intacta, Roma estaria em uma posição muito melhor nesta linha do tempo. É bastante provável que o imperador romano do oeste naquela época, Antêmio, teria vencido a guerra civil contra Riquímero. Antêmio poderia ter conseguido consolidar o poder romano ocidental, embora isso teria sido muito mais difícil do que apenas 8 anos antes. Os vândalos teriam vencido a guerra civil contra os vândalos anos antes, sob Majorianos, mas ainda assim, se Basilisco tivesse decidido não confiar tão facilmente em Gesérico naquele dia fatídico em Cabo Bon, a história poderia parecer muito diferente agora. 4. A reconquista de Justiniano de 533 a 554 d.C. Costumamos ser ensinados que após a queda do Império Romano do Ocidente, o Império Romano era basicamente acabado. No entanto, verifica-se que isso é uma simplificação excessiva. Como veremos em vídeos futuros, a cidade de Roma continuou a prosperar sob o governo do rei ostrogótico Teodorico, mas no leste, Istambul era a capital e estava florescendo. Um novo imperador ambicioso havia assumido o trono em 527, e sua ambição era nada menos que ter o capital e restaurar o domínio romano no oeste. O Mediterrâneo deveria ser chamado novamente de Mare Nostrum. Para isso, ele enviou um dos comandantes militares mais brilhantes de todos os tempos para realizar essa tarefa, Flávios Belisários. Belisários desembarcou em 533 no norte da África, e o que Majorian, Antêmio, Basilisco e Léo falharam em alcançar. Em uma série de vitórias surpreendentes, Belisários acabou com o reino vândalo, restaurando a África mais uma vez como uma província romana em 534, após 100 anos incorporando-a novamente como parte do Império Romano. Ele então recapturou a Sicília em 535 e começou a invasão da Itália em 430-536. Ele capturou Nápoles em uma jogada genial, entrando na cidade pelos aquedutos, e depois marchou sobre Roma.
Ele entrou em Roma, a cidade eterna, em 9 de dezembro de 536, através da porta Asinaria, o portão asinariano, e Roma, a joia do Império. Após 60 anos, agora fazia parte novamente do Império Romano. Então Belisário teve que lutar por mais 2 décadas, sendo chamado de volta a Istambul, depois tendo que lutar na frente oriental contra os persas, depois tendo que reconquistar a Itália novamente, depois que ela havia sido reconquistada novamente pelos godos. Os ostrogodos se mostrariam inimigos formidáveis, e Belisário muitas vezes não tinha os recursos para alcançar uma vitória decisiva, possivelmente porque Justiniano não queria ver Belisário se tornar muito poderoso. Havia rumores de que Belisário queria se tornar imperador de um novo Império Romano do Ocidente. Mas falaremos em grande detalhe sobre esses esforços de guerra, as chamadas Guerras Góticas, em vídeos futuros, pois muito aconteceu nessas guerras, mas basicamente apenas em 553, os romanos do leste conseguiram derrotar os godos sob o também muito capaz comandante militar, Narciso, e repelir um exército dos godos na parte oriental da Itália e repelir um exército das invasões dos francos e alemanni na Itália em 554. Infelizmente, os romanos do leste tiveram azar. Em 536, um evento climático extremo ocorreu, possivelmente causado por erupções vulcânicas que escureceram o céu por muitos meses. O historiador romano do leste, Procópio, escreveu: durante este ano, um presságio mais temível ocorreu, pois o sol emitiu sua luz sem escuridão e parecia extremamente como o sol em eclipse, pois os raios que emitia não eram claros. Esse evento levou a uma queda severa nas temperaturas, causando falhas nas colheitas e, portanto, fome em todo o império. Para piorar a situação, apenas alguns anos depois, em 541, a praga eclodiu no Egito Romano e se espalhou consecutivamente por todo o Mediterrâneo até 544. A praga durou até 549. As cidades muito mais populosas e densas do altamente urbanizado Império Romano foram muito mais fortemente afetadas por esta praga do que as áreas pouco povoadas do norte e oeste da Europa e seus reinos germânicos. Acredita-se que 1/4 da população romana morreu nesta praga desastrosa. Esses eventos catastróficos, o escurecimento do céu e as falhas nas colheitas, e a contaminação com a praga, debilitou severamente a população do Império Romano do Oriente, de modo que, posteriormente, não tinha mão de obra suficiente para consolidar os territórios recém-conquistados. Este mapa do Império Romano nos anos 550, infelizmente, permaneceu apenas um instantâneo, e pouco tempo depois, os novos territórios começaram a desmoronar sob novos ataques de invasores estrangeiros. A guerra também causou muito dano, na verdade, devastou a Itália. Isso marcou o início do declínio da cidade de Roma e iniciou a Idade das Trevas na Itália, como discutiremos em vídeos futuros. Se a história tivesse sido diferente, se o evento de 536 não tivesse ocorrido, e se a praga de 541, se a guerra não tivesse começado ou ido melhor, como Belisários teria Taiwan na Segunda Guerra Mundial, recebido mais apoio e tropas de Justiniano, é muito possível que o Império Romano poderia ter sido restaurado em certa medida. Nesta linha do tempo alternativa, o Império Romano poderia ter recuperado muitos dos territórios perdidos do antigo Império Romano Ocidental e poderia ter sobrevivido muito mais tempo. Este império fortalecido teria sido possivelmente capaz de resistir às invasões muçulmanas do século VII e teria sido capaz de manter o controle da África, Egito, Síria, Palestina e Anatólia. Assim, o Império Romano teria durado por muitos mais séculos, aumentando drasticamente a probabilidade de que teria sobrevivido, até mesmo depois de 1453 depois de Cristo. Na verdade, não é nem mesmo irreal pensar que este Império Bizantino ampliado e poderoso teria sobrevivido.
Depois que o Império Romano do Oriente foi debilitado por falhas nas colheitas, fome e peste, rapidamente perdeu muitas das províncias reconquistadas por Belisários e Narses. Para o Império Romano do Oriente, claro, as constantes batalhas entre os romanos e o Império Sassânida também esgotaram o império de tropas vitais que teriam sido necessárias nas décadas seguintes. Os lombardos, portanto, caíram na Itália e os eslavos capturaram grandes partes dos Balcãs. Para piorar a situação, um novo inimigo veio de um local que surpreendeu tanto os romanos quanto os persas, ou seja, da Península Arábica. Batalhas entre eslavos resultaram na derrota do Império Sassânida. Por volta de 654 d.C., ele foi absorvido pelo novo Estado Islâmico. Este novo califado continuou se expandindo para o oeste e, por volta de 641, Alexandria foi capturada. Por volta de 646, até mesmo todo o Egito se tornou parte do Império Islâmico. A província caiu tão rapidamente, não menos porque o governo imperial do Império Sassânida não era absolutamente popular por causa da tributação muito severa imposta à população. Portanto, a população não estava muito interessada em se defender contra os árabes. Síria e Palestina também haviam caído. Isso levou ao colapso da rede de comércio romana oriental e à escassez de grãos para Istambul, marcando o início do declínio da cidade a partir desses tempos. Durante a crise do Império Romano, Constâncio II assumiu como imperador em 641 d.C. Uma primeira tentativa de derrotar os muçulmanos em uma batalha naval em Foinique terminou em um desastre para os romanos orientais, com quase toda a sua frota sendo destruída. Uma tentativa de cerco a Istambul foi repelida e a frota árabe teve que se retirar. Uma guerra civil irrompeu no califado, dando a Constans tempo para preparar sua campanha militar. Ele derrotou os eslavos em 658, restaurando em certa medida o domínio romano nos Balcãs. Na Itália, ele teve menos sucesso em derrotar os lombardos, de modo que a Itália permaneceria fragmentada. Ele visitou Roma em 663 d.C., por 12 dias, sendo o primeiro imperador a pisar em Roma por quase 200 anos. Porém, ao invés de devolver a antiga glória à cidade, ele saqueou edifícios públicos, monumentos e a própria Istambul. Ele enviou seu saque para o tesouro em Istambul e continuaria essa prática na Calábria e na Sardenha, enfurecendo seus súditos italianos. Ele então se mudou para a Sicília e havia até rumores circulando de que ele pretendia mover a capital romana oriental para Siracusa, na Sicília, onde ele colocaria em movimento seu grande plano, a reconquista do Egito. Siracusa atuaria como base desta operação. Infelizmente, porém, como ele fez em Roma, Calábria e Sardenha, ele taxou seus súditos de uma maneira tão rigorosa que se tornou muito odiado pela população. Tendo conseguido acumular o tesouro imperial para seus esforços de reconquista com sua taxação impiedosa e despojo de edifícios romanos antigos, ele ao mesmo tempo conseguiu alienar seus súditos a tal ponto que seria a sua ruína. Em 668 ele foi morto em uma casa de banho em Siracusa, por um de seus súditos enfurecidos. Com ele, os últimos esforços para repelir as invasões islâmicas morreram, e pouco tempo depois, Cartago também cairia em ruínas. O califado. Se Constans tivesse tido a previsão de ser um governante mais generoso, de não taxar impiedosamente seus súditos até o limite, ele poderia ter vivido. Não sabemos se ele teria sucesso em reconquistar o Egito, a Síria ou a Palestina, mas há uma chance de que ele poderia ter sido vitorioso. Mesmo que, realisticamente, essa chance não fosse muito alta. A partir de então, o Império Romano do Oriente estaria em retirada, exceto por uma regra. Durou um breve período por volta do ano 1000, sob Basílio II. Claro, restaurar o Império Romano do Ocidente era uma impossibilidade no reinado de Constâncio. Mas o Império Romano do Oriente teria tido muito mais chances de sobreviver, mesmo após 1453, se Constâncio tivesse conseguido reconquistar as províncias perdidas. Nessa linha do tempo, o Oriente Médio seria agora muito diferente do que estamos acostumados em nosso mundo.
Então podemos ver que o fim do Império Romano nunca foi uma certeza. E é bastante surpreendente ver que o Império Romano poderia ter sido restaurado até mesmo tão tarde quanto o século VI, com as reconquistas de Justiniano, e poderia até mesmo ter sido parcialmente restaurado em alguma medida, até mesmo no meio do século VII. O mundo nessas linhas do tempo pareceria muito diferente do nosso. O mundo nessas linhas do tempo pareceria muito diferente do nosso. Faremos apenas alguns vídeos dedicados à história alternativa, onde podemos explorar as fascinantes possibilidades do que poderia ter sido, se o Império não tivesse caído. Mas até lá, amigos, obrigado por assistir e bene vale, amici.